Em um passado não muito distante, a Arábia Saudita era uma terra árida e desolada, habitada por tribos que travavam uma batalha implacável pela sobrevivência. A região mal conhecia a atividade econômica e, para além do seu ponto de destaque, Meca, pouco tinham a apresentar. Entretanto, tudo muda em 3 de março de 1938, quando os olhos do mundo se voltaram para a descoberta das maiores reservas de petróleo já registradas graças aos esforços americanos. Nas décadas que se seguiram, grande parte dos lucros gerados pela exploração do petróleo escoou para os cofres americanos, enquanto a Arábia Saudita se contentava com dividendos minguados. No entanto, pacientemente, o país acumulou esses recursos e começou a adquirir participações em empresas petrolíferas que perfuravam seu território. Até que em um marco emblemático, em 1980, o governo saudita alcançou posse de 100% das ações, tornando-se assim o proprietário da empresa mais rentável do mundo, a Saudi Aramco. A transformação desde então foi nada menos que notável. A Saudi Aramco transformou a paisagem em um oásis moderno no meio do deserto. Não obstante, mesmo com cidades mais modernas do que muitas do Ocidente, a nação ainda enfrenta um desafio crucial. Cerca de 92% do seu orçamento ainda é proveniente do petróleo. A narrativa de que a Arábia Saudita possui reservas suficientes para sustentar a sua economia por décadas é amplamente difundida. No entanto, muitos especialistas discordam, pois há evidências de que a Arábia Saudita pode ter mentido sobre as suas reservas de petróleo. Assim surge o questionamento: quanto tempo falta até que a Arábia Saudita realmente fique sem petróleo? Conhecimento Mestre apresenta: o petróleo saudita é uma farsa? Para descobrir quanto tempo resta à Arábia Saudita, podemos abordar o problema de duas formas diferentes: a perspectiva da oferta e a perspectiva da demanda. Aqui vamos nos concentrar principalmente a primeira vertente, isto é, a quantidade de petróleo ainda por explorar. As projeções sugerem que a Arábia Saudita detém aproximadamente 260 bilhões de barris de petróleo em suas reservas. Ao longo da última década, a medida de extensão tem sido situada em torno de 10 bilhões de barris diários. Efetuando essa extrapolação para um ano completo, chega-se a uma cifra aproximada de 65 bilhões de barris de petróleo. Através de um cálculo direto, infere-se que, mantendo a taxa de extração atual, o esgotamento das reservas sauditas se daria um período aproximado de 71 anos, situando-se por volta de meados da década de 2090. Não obstante esse horizonte temporal possa parecer consideravelmente distante, é importante reitear que transcorreram cerca de 84 anos desde o início do período em que as receitas de petróleo começaram a fluir para os cofres sauditas. Isso significa que a Arábia Saudita já passou da metade da montanha-russa do petróleo. Mas as coisas podem ser muito piores do que isso. Veja, muitos especialistas pensam que a Arábia Saudita tem mentido sobre as suas reservas de petróleo. Todas as estimativas de reservas de petróleo que obtivemos durante décadas provêm da própria Arábia Saudita e os dados são bastante vagos. Em primeiro lugar, em 1989, as reservas de petróleo da Arábia Saudita dispararam aleatoriamente de 170 bilhões para 260 bilhões. Mas todos os maiores campos petrolíferos da Arábia Saudita foram descobertos entre 1936 e 1970, e não foram feitas descobertas nos últimos 50 anos. Então, como é que as reservas aparentemente aumentaram 90 bilhões de barris da noite para o dia? Outra coisa a notar é que o momento desse salto também foi muito impreciso. Embora a Arábia Saudita tenha assumido o controle da Aramco em 1980, só em 1988 que os americanos foram totalmente expulsos e a liderança saudita foi estabelecida. E de alguma forma, apenas um ano após a mudança de liderança, suas reservas de petróleo dispararam em 50%. Agora, isso é definitivamente bastante suspeito. Além disso, a Arábia Saudita tem afirmado que as suas reservas de petróleo não mudaram em 33 anos. Isso não parece muito provável, dada a quantidade de petróleo que extraíram nesse tempo.
Voltando ao gráfico da produção de petróleo saudita, podemos ver que a Arábia Saudita registrou uma média diária de cerca de 8,5 milhões de barris de petróleo nas últimas 3 décadas. Isso equivale a uma produção total de 102 bilhões de barris de petróleo. Além disso, se olharmos mais de perto para os dados das reservas sauditas, veremos que eles não só têm afirmado que suas reservas de petróleo se mantiveram constantes, mas também têm afirmado que têm estado a aumentar. Em 1990 havia 258 bilhões de barris de petróleo, mas em 2016 havia 266 bilhões de barris. Isso significa que a Arábia Saudita não só foi capaz de produzir 102 barris de petróleo nos últimos 30 anos, mas também conseguiu superar a situação de 8 bilhões de barris. Em outras palavras, a Arábia Saudita conseguiu encontrar 110 barris desde a saída dos americanos, e isso se soma ao salto inicial de 90 bilhões de barris. Assim, aparentemente, a Arábia Saudita encontrou um total de 200 bilhões de barris de petróleo desde que assumiu o poder. Tenha em mente que esse número é 30 bilhões de barris superior do que os americanos estimaram que a Arábia Saudita tinha no total na década de 80. Agora, eu sei que, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas não são exatamente fãs dos Estados Unidos. Mas uma coisa que penso que todos podemos concordar é que os norte-americanos são fenomenais em exploração capitalista. Assim sendo, a concepção que os Estados Unidos exploraram a Arábia Saudita por 5 décadas sem encontrar nem mesmo metade de suas reservas de petróleo, também conhecidas como 200 bilhões de barris, pode parecer um pouco absurda. A questão das reservas petrolíferas na Arábia Saudita vai além dos dados meramente estatísticos, levando a suspeitas de inconsistências. Ao longo dos anos, vazamentos de informações têm surgido, colocando dúvidas na veracidade das informações divulgadas pelo país. Um exemplo disso ocorreu em 2011, quando documentos vazados pelo Wikileaks trouxeram à tona relatos atribuídos a um alto executivo na indústria petrolífera saudita. De acordo com esse executivo, a Arábia Saudita teria inflado suas reservas de petróleo em uma quantia surpreendente de até 300 bilhões de barris. Tal revelação abriu um questionamento sobre a transparência das informações oficiais do país. Além disso, há um ponto crucial a se considerar: a capacidade do aumento de produção petrolífera saudita. A análise da trajetória da produção ao longo dos anos revela uma dificuldade em aumentar significativamente a extração de petróleo. Mesmo que se postule que tenham tido encontrados mais de 200 bilhões de barris, seria razoável supor que novos campos petrolíferos seriam explorados, impulsionando a produção. Entretanto, esse cenário não se concretizou. Os Estados Unidos, por exemplo, já tinham uma marca de 9,9 milhões de barris diários em 1980, quase 4 décadas atrás, enquanto a Arábia Saudita recentemente atingiu um pouco mais de 10,7 milhões de barris por dia, demonstrando uma capacidade de crescimento limitada. Os números ressaltam ainda mais essa realidade. Desde a marca histórica de 9,9 milhões de barris alcançados pelos Estados Unidos em 1980, já se passaram 42 anos, mas a Arábia Saudita não conseguiu superar significantemente esse patamar. Mesmo diante de possíveis fatores de pressão, como ameaças de retirada de apoio militar por parte de líderes internacionais, a produção saudita não avançou substancialmente, permanecendo em torno de 10,5 milhões de barris por dia. Quanto às ameaças internacionais, a Arábia Saudita não parece ter atribuído grande relevância, possivelmente por estar consciente que muitas dessas ameaças provêm dela mesma, muitas vezes manipulando os valores do barril de petróleo a seu favor. No entanto, mesmo diante dessas ameaças, a nação saudita não tomou medidas para apaziguá-las. Um exemplo ocorreu entre os anos de 2014 e 2016, quando os preços do petróleo experimentaram uma queda abrupta, indo de $120 para meramente $42, sendo a Arábia Saudita uma das principais responsáveis por trás dessa queda. Nesse período, os Estados Unidos faziam avanços significativos na extração de petróleo a partir do xisto bituminoso, um marco que ameaçava reduzir a dependência norte-americana em relação ao Oriente Médio quanto ao fornecimento de petróleo. Insatisfeita com essa perspectiva, a Arábia Saudita, em conjunto com a OPEP, deliberou lançar uma espécie de guerra de preços contra produtores de petróleo de xisto. A estratégia conseguiu aumentar a produção petrolífera e, consequentemente, induzir a queda de preços do petróleo. A expectativa era que os Estados Unidos, em face da sua concorrência de preços, recuassem em sua empreitada.
Esse momento poderia ter sido aproveitado pela Arábia Saudita para elevar a sua produção a patamares como 15 ou até 20 milhões de barris por dia. Porém, a nação não conseguiu superar sequer a marca de 11 milhões de barris. Essa inabilidade de ultrapassar o limite máximo que os norte-americanos haviam imposto revela-se sugestiva, aumentando a probabilidade que as informações sobre as reservas tinham sido distorcidas. Mas tudo isso levanta questões sobre as motivações por trás de tais distorções. Afinal, qual seria o benefício da Arábia Saudita em propagar informações não condizentes com a realidade? Não seria muito mais vantajoso para o país se as reservas de petróleo fossem reconhecidas como não tão abundantes? A diminuição da oferta tende a elevar os preços, o que, por sua vez, traduz em maiores lucros para a Arábia Saudita. Bem, isso seria verdade no início, mas não duraria muito. Veja bem, mesmo com os números provavelmente inflacionados da Arábia Saudita, eles não detêm realmente a maior reserva de petróleo do mundo. Esse título, na verdade, vai para a Venezuela, que detém 303 bilhões de barris. A relevância do petróleo venezuelano para o panorama global atual é evidente, mesmo diante de desafios internos enfrentados pelo país, como hiperinflação e uma intervenção estatal pronunciada. No entanto, no momento em que a credibilidade das reservas sauditas for posta em xeque, o foco global se reorientará para outras nações. Veremos avanços históricos na Venezuela e no Canadá. Ao mesmo tempo, o impulso para energias renováveis também se torna mais forte do que nunca, e tudo isso reduzirá a dependência mundial na Arábia Saudita. E dado que o petróleo é a única coisa que dá à Arábia Saudita algum tipo de importância na cena econômica mundial, isso não seria do interesse da nação. Para eles, é melhor manter o resto do mundo tão dependente quanto possível do seu petróleo. E se isso significa mentir sobre as suas reservas de petróleo, assim será. Mas se a Arábia Saudita tem mentido sobre as suas reservas durante todo esse tempo, quanto tempo temos realmente até que elas se esgotem? Bem, se assumirmos que os últimos dados precisos que temos são os de 1988, quando os americanos partiram, isso significa que a Arábia Saudita ficou com 170 bilhões de barris de petróleo. Realisticamente, é possível que tenham aumentado esse montante de 10 a 20% ao longo dos últimos 35 anos. Por isso, vamos dar-lhes o benefício da dúvida e assumir 200 bilhões de barris. Com uma média de 8,5 bilhões de barris por dia, a Arábia Saudita teria consumido 105 bilhões de barris desde 1988, e isso deixaria-os com 95 bilhões de barris restantes hoje. Se a Arábia Saudita continuar a produzir uma média de 8 a 10 milhões de barris por dia, isso significa que lhes restam apenas cerca de 25 a 30 anos. Se a Arábia Saudita estiver mentindo, então esta é provavelmente uma estimativa bastante realista. Agora, é claro que poderíamos entrar no modo chapéu de alumínio e nos tornar teóricos do juízo final. E se a Arábia Saudita não tivesse encontrado petróleo novo depois da saída dos americanos? E se 20% dos restantes 170 bilhões fossem inutilizáveis? Isso significa que a Arábia Saudita só tinha 136 bilhões de barris de petróleo utilizável em 1988. Dado que utilizaram aproximadamente 105 bilhões nos últimos 35 anos, isso deixaria-os com apenas 31 bilhões de barris hoje, e nesse ritmo lhes restariam apenas 10 anos. Embora isso pareça assustador, é mais do que provável que não seja verdade. Embora a Arábia Saudita esteja mentindo sobre ter ainda 70 a 100 anos de petróleo, é provável que ainda lhes restam pelo menos algumas décadas, e isso também corresponde às ações do reino. Se ainda lhes restassem várias décadas de petróleo, não creio que estariam apostando tudo no crescimento de outras fontes de receita. Nos últimos 3 anos, a Arábia Saudita fez progressos insanos no que diz respeito à adoção de padrões ocidentais. Os direitos das mulheres e os direitos humanos melhoraram significativamente, e até abriram um país para o turismo pela primeira vez. Eles também têm investido bastante em aeroportos, atrações turísticas e quantias astronômicas na principal liga de futebol do país. Então parece que estão bastante determinados a transformar o país em um centro turístico como Dubai. Há também todo o projeto Visão 2030 liderado por Mohammed bin Salman, que visa reduzir significativamente a dependência do país do petróleo. Se esses projetos correrem bem, é bem realista para a Arábia Saudita tornar-se independente do petróleo quando este secar. Assim, embora possam ter enganado o mundo inteiro relativamente às suas ações reversas, não estão enganando a si próprios e estão preparando-se para um futuro sem petróleo. Embora possamos argumentar que mentir sobre as suas reservas é antiético e manipulador, de uma perspectiva objetiva, eles realmente jogaram suas cartas muito bem.
Ao exagerar as suas reservas, conseguiram manter o domínio na indústria petrolífera. Tal postura não permitiu apenas que acumulassem um fundo significativo, beirando $500 bilhão, como também viabilizou a abertura da capital da Saudi Aramco em 2019 no maior IPO da história, levantando aproximadamente $25,6 bilhões. Além disso, a nação saudita implementou uma diversificação vigorosa em suas fontes de receita, sugerindo que está bem posicionada para sustentar um desempenho robusto, mesmo em um contexto de eventual esgotamento do petróleo. Para o restante das nações, é possível que as expectativas quanto às reservas de petróleo não se alinhem com a realidade, o que pode ser interpretado como um fato positivo. Talvez seja a virada de chave necessária para impulsionar a transição para fontes de energia renovável, rompendo com a era de consumo excessivo de combustíveis fósseis. Você acha que as reservas de petróleo da Arábia Saudita são escassas? Comente isso abaixo. No mais, um abraço e até a próxima.